estamos felizes com Jesus, as grandes coisas Ele tem feito por nós. Então nós aprendemos a dizer Ebenezer, porque nós somos gratos a Ele. A gratidão nos fez estar aqui para oferecer esse culto a Ele. Em gratidão pela semana abençoada que passamos, em gratidão pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas maravilhas. Então é isso que agrada o coração do nosso Pai. Então nós já recebemos as bênçãos dos céus, nós já somos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida, já fomos libertos, pois a palavra diz que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e nós somos livres, livres para adorar. Só estar aqui nesta noite quem é livre, só adora quem é livre. Então nós estaremos falando rapidamente no Salmo de todos nós. Nós vamos falar no Salmo de Davi. Davi, todos nós sabemos que foi o maior escritor dos Salmos, embora tenha outros escritores como Asaf, Moisés, entre outros. Nós estaremos falando do Salmo de Davi, que vai nos trazer no mínimo 3 lições profundas desse salmo que é conhecido de todos nós. E o tema dessa mensagem: Jesus, o nosso supremo e bom pastor. Então nós sabemos que, conforme o salmista escreveu, e é chamado Salmo de Cântico, é o título desses salmos, que traz alguns objetivos. Então o Espírito Santo, nesta noite, ele vai falar ao meu e ao seu coração, e nós pontuamos alguns objetivos, levar-nos a reconhecer a grandeza de ter Jesus como pastor de nossas vidas. E é salutar, é sublime quando nós entendemos isso, não é? E também experimentando o cuidado de Jesus como pastor, experimentando o cuidado de ter Jesus cuidando, protegendo, e a promessa de uma comunhão eterna com Ele. Então a nossa esperança é essa, que essa comunhão vai continuar eternamente, porque nós estamos caminhando em direção à Canaã celestial, e muito em breve, onde Ele está, nós também estaremos, para termos esta comunhão eterna com o nosso bom pastor. Então, igreja do Senhor, eu anotei aqui alguma coisa rapidamente que nós iremos pontuar nessa breve introdução. O primeiro tópico, o salmo poético, como eu já disse. Esse salmo 23 é um salmo que Davi fez uma poesia a Jesus Cristo. E no segundo subtópico revela a profunda devoção do coração do crente. Então, essa atitude de você estar aqui, de você deixar os afazeres, a aconchego do seu lar, está revelando a profundeza da devoção que você tem no seu coração, de estar aqui nesta noite. Não é? Talvez alguns de vocês poderiam ter motivos para tentar justificar não estar aqui, porque não existe justificativa para não estar aqui. Mas às vezes nós queremos tentar justificar justificável. Não vou porque estou cansado, porque tenho que levantar amanhã de madrugada, tenho que fazer isso. Mas nós estamos aqui revelando o nosso coração de gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. E também o tópico 3 nos apresenta o conforto do Senhor como pastor. Nós sabemos que nós estamos sendo cuidados pelo seu pastor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Libertador, nosso Redentor, aquele que veio e há de vir e não tardará. Nós aprendemos que muito em breve esse bom pastor voltará, se manifestará nas nuvens do céu, em 24 milésimos de segundo, abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e estaremos com Ele onde Ele estiver. Também nós aprendemos aqui
nesse quarto subtópico, tem aquietação ou tem os aquietados, mas aflições que todas as filosofias. Então nós entendemos através desse salmo que nenhuma filosofia do mundo vai superar esse salmo que nós costumamos ler, orar, né? Porque é um costume do crente estar estudando a Bíblia, estar meditando na palavra de Deus. E o quinto reflete uma promessa eterna. Eu até falei hoje que Paulo disse: se nós não acreditarmos nessa promessa eterna, nós seremos os mais miseráveis aqui na face da terra. O homem que não acredita nessa promessa eterna, a Bíblia fala, Paulo diz que ele é um miserável, é um dos piores miseráveis, por não acreditar nessa promessa. Então aqui, no subtópico 6, nós iremos tirar 3 lições do fato de Jesus ser o nosso bom pastor. E é bom, é maravilhoso quando nós entendemos isso. Nós temos alguém que cuida de nós, nas nossas aflições, não é? Porque existe até uma música do autor desconhecido, né, Pisadas na Areia, não é? Que fala que nos nossos momentos difíceis a gente não percebe, mas nós conseguimos passar pelas aflições porque Ele nos carrega no colo. Então, tem momentos que nós passamos em nossas vidas que, quando nós vamos fazer a retrospectiva, a gente fica perguntando como eu consegui passar pelo vale da sombra da morte, como eu consegui superar isso, né? Às vezes no trânsito, às vezes no trabalho, no nosso cotidiano, às vezes nós também nos surpreendemos, não é? Eu me lembro de um pastor contando um testemunho de uma pessoa que estava descendo uma rua na calçada e de repente veio um carro desgovernado e uma mão puxou aquela pessoa sobrenaturalmente e tirou aquela pessoa e o carro passou, né? E viu um crente atrás e percebeu aquilo e falou: como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Então tem situações em nossas vidas que nós não percebemos, mas Ele nos carrega no colo. Tem situações em nossas vidas que nós não percebemos, mas Ele está nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. A Bíblia dá-nos a entender que nós vivemos num terreno minado. É como todo lugar que nós estamos tem uma mina terrestre colocada por Satanás para nós pisarmos e aquela mina explodir e nos matar. Então nós estamos andando em terrenos minados e 24 horas Ele está nos livrando. 24 horas nós não percebemos Ele nos livrando do tentador, Ele nos livrando de uma bala perdida, Ele nos livrando de um acidente, e às vezes nós não percebemos, e Ele nem permite a gente ver o mundo espiritual da forma que Satanás trabalha para nos destruir. Como nós sabemos, Ele veio para matar, roubar e destruir, roubar a nossa paz, a nossa felicidade, e Deus 24 horas nos dando o livramento. Então, no primeiro tópico, há pleno suprimento para as nossas necessidades, conforme está no versículos 1, 2 e 3. Ó Eterno meu pastor, não preciso de nada, tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Então aqui, Davi fazendo essa oração em forma de canto, e nós aprendemos que aqui há um pleno suprimento para as nossas necessidades. Ele tem suprido todas as nossas necessidades, por mais que nós não entendemos, por mais que às vezes nós queremos reclamar ou ser ingrato, mas todas as nossas necessidades Ele tem suprido, né? Conversando com o irmão Eltinho hoje, ele estava falando disso comigo, que às vezes a gente fica triste com alguma situação por não ter algo, né? Mas as nossas necessidades
necessidades Ele tem suprido. E a Bíblia nos ensina: buscar primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Ele vai acrescentando paulatinamente, conforme as nossas necessidades. Então, quando o salmista Davi fala isso, o Espírito Santo também vai abrir nossa mente, o nosso entendimento, e nós vamos percebendo que as nossas necessidades estão e serão sanadas. Conforme o segundo tópico, há uma companhia consoladora em meio às diversidades. Nós passamos por diversidades. Qual o ser humano que não passa por diversidades? Adversidades. Qual o ser humano que não tem aflição? Mas o salmista, ele traz, a partir do versículo 4, mesmo que a estrada atravesse um vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. Não é? Então, quando eu estava conversando com o irmão, falando exatamente disso, né, que alguns pais falam assim: não, eu tenho que bater no filho mesmo com vara para corrigir. Eu disse: não, você está equivocado. Quando fala cajado, está falando da palavra. Quando fala vara, está falando da palavra. A tua vara e o teu cajado me consola. Está falando para nós corrigir o outro com vara, para nós exortar o outro filho. Quando fala da vara, é da palavra. Você vai corrigir, exortar com a vara do Senhor, que consola e não causa dor. Então, quando fala do cajado do Senhor, Ele nos consola e não nos causa dor nos momentos de dificuldades, não é? Então, quando Deus nos corrige, é uma correção que nós não sofremos. Nós só sofremos quando nós somos corrigidos pelo outro, sem sabedoria. Então, quando é com a vara do amor, o cajado do amor, a palavra de Deus, aí nos consola, nós não sofremos. Então, conforme está neste versículo, e terminando o versículo 5, tu me serves um jantar completo na casa dos meus inimigos. Olha para você ver. Às vezes nós estamos na casa de alguém que é nosso inimigo, mas ali o Senhor está nos servindo, está nos guardando. Às vezes nós entramos em alguma cilada na casa, no terreno do inimigo, e o Senhor está ali nos guardando, nos protegendo. E a parte B do versículo diz: tu me renovas e o meu desânimo desaparece, minha taça transborda de bênçãos, né? Às vezes já aconteceu com alguns de nós, e nós estávamos desanimados de vir para a igreja, desanimados de ir para a célula, e nós arrumamos desculpas e subterfúgios. Mas aqui o salmista fala, né? Tu me serves um jantar completo na casa dos meus inimigos, tu me renovas e meu desânimo desaparece. Quando nós confiamos nele, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé nele. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso, nós precisamos mostrar isso para as pessoas que estão desanimadas. Nós precisamos estudar, orar esse salmo com aqueles que estão desanimados na caminhada, aqueles que querem retroceder, aqueles que querem tirar a mão do arado, aqueles que querem olhar para trás. Então, esse salmo vem nos ajudar. E nós entendemos, igreja, também aqui, que temos a bênção de uma comunhão eterna, conforme está no versículo 6. Tua bondade e o teu amor corre atrás de mim. Olha para vocês verem. Então nós aprendemos que o crente, ele não corre atrás de bênção. O crente não corre atrás de prosperidade. O crente não corre atrás de milagres. As bênçãos do Senhor
Senhor nos alcançarão. A palavra de Deus é bem clara: buscai ao Senhor, entregue teus caminhos ao Senhor, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Ele vai ensinando. E se nós estivermos no caminho, o salmista, ele diz que a vontade, o amor corre atrás de mim. Todos, onde os meus inimigos me podem ver. Versículo 6. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e a tua casa, ao Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Olha para você ver o que o salmista estava dizendo para Deus. Não é de um outro salmo que ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem pessoas que ficam tristes quando chega o dia do culto. Tem pessoas que você convida eles para a igreja e fica triste. Nossa, que insistência para ir para a casa do meu pai. E o salmista fala que ele queria morar na casa de Deus todos os dias. Tem outro salmo que ele diz: o zelo pela tua casa me consome. Oxalá que nós todos tivéssemos esse amor pela obra do Senhor, pela casa do Senhor, pela igreja do Senhor, pelas coisas do Senhor. Que nós colocássemos em primeiro lugar, que nós primássemos pelas coisas de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa também colocar em nosso coração esse sentimento. Orarei todos os dias da minha vida. Olha para você ver. Que propósito de um rei. Que propósito de um homem. Então, igreja, nós aprendemos que o centro, o objetivo do Salmo 23 é o pastor, que é Deus. A figura do pastor é constante e domina todo o Salmo, mas o núcleo emocional do Salmo é o vale da morte, né? Que Davi passou por várias vezes no vale da morte. Davi passou por várias vezes por perseguição de morte, nas guerras, nas invejas, nas perseguições, nas tribulações, até nas suas quedas, até nos seus pecados, com Batseba, quando o profeta Natã confrontou o seu pecado. Aí ele foi lá no Salmo 51 e pediu perdão a Deus pelo erro, pelo seu pecado, e nos deixou um legado maravilhoso. Então, é o passar pelo vale da sombra que leva o salmista a uma experiência mais profunda e plena com o pastor. Então nós precisamos de experiência com Deus, nós precisamos de experiência com o Evangelho, com a palavra de Deus, com essa bússola que nos conduz à vida eterna. Nós precisamos de experiência para contar para os outros. Nós precisamos de experiência com Deus para testemunhar para aqueles que querem desistir, para aqueles que querem desanimar na caminhada. Então, a primeira parte do salmo que nós lemos, vê o pastor em relação às ovelhas. Se estivessem entregues a si mesmas, as ovelhas vagariam rumo ao perigo. Uma ovelha que não tem pastor, uma ovelha que está fora do aprisco, é uma presa fácil para o lobo. Quando você vê algum crente que não está na igreja, que a igreja é o aprisco da ovelha, ele está lá no mundo e se torna uma presa fácil para o lobo devorador, que vai destruir, que vai matar aquela ovelha espiritualmente e fisicamente. Então é por isso que o salmista, ele vem nos trazendo esta oração, né? Então a primeira parte que nós diz, meu pastor em relação às ovelhas. Então, assim como uma ovelha se beneficia da ação do pastor, o salmista experimenta a ação de Deus em sua vida. Você tem experimentado algo de Deus na sua vida? Que experiência você tem de
Deus na sua vida? Qual o milagre que você pode contar para alguém da experiência que você tem de Deus na sua vida? Todos nós, como ovelhas, estamos no aprisco, estamos debaixo das asas protetoras do nosso Salvador. Nós precisamos de experiências reais, não contarmos experiências de outros pastores, não contarmos testemunho de outras pessoas. Ah, você viu a pregação de fulano, o testemunho do pastor, da pastora, a vida do irmão, da irmã. Não, nós temos que ter a nossa experiência. Você precisa contar a sua experiência. Você precisa contar o seu milagre. Ah, porque o pregador, o fulano de tal, como Deus usou, como Deus usa, olha o testemunho dele. As pessoas precisam ver isso em você, ver isso em mim. Você precisa contar o seu testemunho. Eu preciso contar o meu testemunho de tudo que Deus tem feito por mim, por você, pela igreja coletiva, pela igreja individual. Quando você estiver em algum lugar, você vai testemunhar de milagre de Deus na sua vida, experiências que você teve com Deus. Os testemunhos, eles falam muito profundamente naquelas pessoas que estão fracas na fé, aquelas pessoas que estão pensando em desistir. Então ele é guiado para longe das sombras profundas, onde a morte está de tocaia, e é levado a pequenos oásis, cujas águas e grama verde lhe dão vida e segurança. Então nós precisamos disso na nossa vida. Qual a sua experiência com Deus? Faça uma retrospectiva. Se fosse para você falar para alguém de Jesus, falar para alguém do Espírito Santo, falar para alguém da Bíblia Sagrada, o que você falaria? O que eu falaria? Davi aqui, ele expressa o seu amor, o seu sentimento em forma de cântico. Então, concluindo, revela o grande privilégio de ter Jesus como nosso bom pastor. Ele supre e suprirá todas as nossas necessidades, nos acompanha nas necessidades e promete uma comunhão eterna com Ele. Essa é a nossa esperança. Não deixe essa esperança morrer. Não deixe nada na face da terra te impedir. Como nós aprendemos na palavra de Deus, nem a morte poderá nos separar do amor de Cristo. Eu conheci uma pessoa que aceitou Jesus, testemunhou o milagre dele para mim, mas para estar bem com a sua esposa, ele preferiu ficar mal com o Criador e retrocedeu e voltou atrás e tirou a mão do arado, porque ele me disse que a esposa obrigou ele a sair da igreja, e para não perdê-la, ele preferiu sair da igreja, deixar Cristo. Então nós precisamos entender que é melhor nós obedecer ao Criador do que a criatura, pois a Bíblia fala, se necessário for, temos que deixar pai e mãe, se necessário for, temos que deixar pai e dela e seguir Cristo, como ele falou com Zacarias. E Zacarias queria se justificar: não, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. E Jesus falou: deixai os mortos com os mortos. Tem um momento na nossa vida que nós precisamos ter uma decisão radical
para termos uma vida eterna com Cristo. Para não levarmos Cristo novamente ao inferno. Para não levarmos Cristo novamente à cruz. Porque quando nós não temos esse sentimento de Davi, nós estamos dizendo: Senhor, a sua morte na cruz, o teu sangue derramado, não teve valor. Que Deus em Cristo Jesus continue segurando em nossas mãos. Que você, que eu, que nós continuemos com esse sentimento de estarmos na casa do Senhor, enquanto pudermos, enquanto vivemos num país laico, enquanto vivemos numa democracia, nós vamos ter esse privilégio de estarmos na casa do nosso Pai. Vamos ter o privilégio de estarmos reunidos na célula, adorando o Senhor. Ah, pastor, mas eu não vou na célula não por causa disso aqui hoje. Ok, é a escolha. Mas o salmista Davi tinha milhões de afazeres mais do que eu. Era rei, cuidava do palácio, milhares e milhares e milhares de empregados. Mas todos os dias ele estava lá na casa do Pai orando. Um dia que ele não foi na guerra, ele ficou em casa, o exército perdeu. Foi a maior vergonha que Davi passou na vida. O menor exército venceu o exército de Davi, porque ele ficou em casa. Então, igreja do Senhor, prive pelas coisas de Deus. Não deixe nada impedir você de estar reunido em nome daquele que vive e reina para você. Amém? Então, nesse momento, nós, como igreja, nós iremos orar pela irmã Marta, que fez aniversário. A igreja já orou lá na célula, quarta-feira passada, mas nós queremos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, convidá-la para nós, como igreja, orarmos mais uma vez por ela, para que Deus continue abençoando-a, não somente a ela, mas toda a sua família, para que ela possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, convidar a irmã Marta para a minha frente. A igreja tem autoridade, nós estaremos orando. Depois nós vamos orar pelo Gilvão e família também. A igreja, levante as mãos. Eu convido a Nasa para orar por ela e nós vamos concordar com essa oração. Nasa, com a sua mão santa, a sua mão ungida, aí está impondo a mão sobre a irmã Marta, impetrando as bênçãos, os milagres. Amém, igreja? Pode orar, irmão. Querido Deus, pode orar, irmão, pela Marta. Querido Deus, nós aqui estamos em concordância com a oração da tua filha Nasa, que está orando, agradecendo o Senhor pela vida da irmã Marta, por mais um ano de vida, por mais um ano na presença do Senhor, porque a maior alegria nossa é estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Pai, continue abençoando a tua filha, abençoando o seu lar, seus sonhos, seus projetos, que ela nunca venha desanimar da caminhada, que ela olhe somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Eu convido o irmão Gilvão, nós vamos estar orando por ele, representando a família, né, que a igreja, nós vamos abençoá-lo nesta noite, para que Deus, através do Espírito Santo, continue abençoando. E eu convido os homens da igreja para estar do lado dele aqui, abençoando ele e toda a sua família, porque nós sabemos que a dor da separação é terrível, mas que o Espírito Santo possa consolar ele e toda a família. Amém, igreja? Então esse é o abraço para o momento de dor, para o momento de luto, que, como ele falou no velório com muita propriedade, que ele foi ali, o
mediador, consolador, Deus usou ele poderosamente. Ele entendeu o momento, aquele momento. Mas agora nós estamos orando para que Deus continue usando, que o Espírito Santo continue comportando, não somente a ele, mas toda a família e todos eles queridos, que talvez não tenham o mesmo entendimento e poderá estar murmurando contra Deus, contra o Espírito Santo. Querido Deus, eterno Pai, agradecemos o Senhor, a Deus, porque o Senhor tem consolado o irmão Gilvão através do Espírito Santo. Nesse momento de dor, nesse momento da perda, da separação, nós sabemos, ó Deus, que ele tem um entendimento disso, mas que aqui representando toda a família, todo ente querido, que às vezes não tem a mesma compreensão, que o Espírito Santo vai de encontro a essas pessoas, que talvez está questionando, murmurando, triste, não entendendo este momento. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa de encontro a essas pessoas e consolá-los. É o que nós, como igreja, pedimos e agradecemos agora e para sempre. Amém? Ainda em pé, nós vamos orar pela cultura da igreja. Deus usou o João César. Continue aqui, irmão. Nós vamos orar também pelo João César. Que Deus também continue colocando no coração dos demais irmãos esse sentimento de zelo pela casa de Deus, como colocou no coração de Davi, quando Davi disse: o zelo pela tua casa me consome. E Deus colocou também esse zelo no coração desse jovem, e que possa também impregnar em nosso coração esse zelo, esse amor pela igreja, pela casa de Deus. Vamos orar pela cultura, pela reforma da igreja, pelo João César e aqueles que diretamente abençoaram financeiramente, materialmente, de uma forma ou de outra, para a reforma da igreja, para a cultura, enfim. Querido Deus, eterno Pai, aqui é a tua igreja, em agradecimento, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito pela igreja, por tudo que o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem feito pelo João César, sua família e os demais, que têm demonstrado o amor, o zelo por essa casa, tem demonstrado o amor, o zelo pela obra do Senhor, que tem diretamente contribuído para a obra do Senhor, para esta casa, para o crescimento desta obra, que tem abençoado financeiramente, materialmente, em oração, enfim, ó Deus, continue abençoando, prosperando de uma forma sobrenatural. É o que nós pedimos, ó Deus, e agradecemos agora e para todos sempre. Amém, igreja? E no demais, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós e juntos sempre. Amém. Saudades dos outros, no amor de Deus.